Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, domingo 4 de janeiro de 2026. Glória a vós, Senhor. O que você faz quando Deus se manifesta de um jeito que você não controla, não entende totalmente e que não cabe nos seus planos? O Evangelho de hoje não fala apenas de uma estrela no céu, mas de um Deus que se deixa encontrar por quem está disposto a caminhar, mesmo sem todas as respostas. Jesus nasce longe do poder, longe dos palácios, longe da segurança, e paradoxalmente são homens vindos de longe, estrangeiros, os magos do Oriente, que percebem o sinal. Eles veem a estrela, leem os sinais do céu e se colocam a caminho. Não ficam parados analisando possibilidades, caminham. A fé começa quando o coração decide levantar-se. Enquanto isso, em Jerusalém, o rei Herodes também ouve falar do nascimento de um rei, mas sua reação é oposta. Onde os magos sentem esperança, Herodes sente ameaça. Onde uns se colocam em busca, o outro se fecha no medo. O Evangelho nos mostra que diante de Jesus ninguém fica neutro. Ou seguimos com confiança, ou tentamos controlá-lo por medo. Herodes pergunta, investiga, reúne especialistas, mas não para adorar. Ele quer proteger o próprio poder. Esse detalhe é profundo. Podemos conhecer a Escritura, saber falar de Deus, conhecer a religião e ainda assim manter o coração fechado. A fé verdadeira não é apenas informação religiosa, é conversão interior. Os magos, ao contrário, não pertencem ao povo eleito, não conhecem toda a lei, mas possuem um coração aberto. Eles seguem a estrela com perseverança. O caminho é longo, incerto, cansativo. Eles não sabem exatamente o que encontrarão, sabem apenas que precisam ir. Quantas vezes Deus também nos convida a caminhar assim, sem garantias, sem mapas claros, apenas confiando que Ele guia cada passo. Talvez este domingo encontre você cansado de caminhar, cansado de buscar, de esperar, de rezar sem ver resultados. O Evangelho não esconde que a estrela às vezes desaparece. Os magos perdem o sinal por um momento e precisam pedir ajuda. Isso também faz parte da fé. Há momentos de clareza e momentos de escuridão. O importante é não desistir do caminho. Quando finalmente encontram o menino, os magos entram na casa, veem Jesus com Maria, sua mãe, e se prostram. Eles não encontram um rei poderoso, mas um menino frágil. E mesmo assim, adoram. Deus nem sempre se manifesta com força exterior. Muitas vezes Ele se revela na simplicidade, na fragilidade, naquilo que o mundo despreza. Os presentes que oferecem não são aleatórios. Ouro, incenso e mirra falam de realeza, divindade e sofrimento. Eles reconhecem que aquele menino é rei, é Deus, e também aquele que sofrerá. A fé madura não busca apenas um Deus que resolve problemas, mas acolhe um Deus que caminha conosco, inclusive pela cruz. Essa cena do Evangelho se repete na vida cotidiana. Pensemos em José Almeida, 67 anos, morador de Sorocaba, interior de São Paulo, marceneiro aposentado. Durante grande parte da vida, José acreditava que Deus só estava presente quando tudo dava certo. Quando perdeu a esposa após uma doença longa, sentiu-se abandonado. A estrela parecia ter desaparecido. Foi em um domingo comum, ouvindo o Evangelho da Epifania, que algo mudou. Ao escutar que os magos encontraram Deus em um menino frágil, José entendeu que Deus também estava presente na sua dor, na sua casa silenciosa, nas manhãs difíceis. Não como explicação, mas como presença. Isso não tirou a saudade, mas devolveu sentido ao caminho. É isso que a Epifania nos ensina. Deus se manifesta
mas nem sempre como esperamos. Ele se revela a quem está disposto a caminhar, a procurar, a ajoelhar-se diante do mistério, mesmo sem compreender tudo. Neste ponto da caminhada, somos convidados a fazer uma escolha interior, ser como Herodes, que teme perder o controle, ou como os magos, que se deixam conduzir, seguir o medo ou a esperança. O controle ou a confiança, se esta palavra encontra eco no seu coração, permaneça neste caminho de fé. Este espaço de oração existe para acompanhar quem deseja caminhar com o Evangelho dia após dia, permitindo que a palavra ilumine a vida concreta. Se desejar, deixe nos comentários a sua intenção. Muitas pessoas caminham juntas aqui, carregando umas às outras diante de Deus. O Evangelho nos diz ainda que, avisados em sonho, os magos não voltaram pelo mesmo caminho. Quem encontra Jesus não volta igual. O encontro verdadeiro com Deus muda rotas, muda prioridades, muda o modo de viver. Permaneçamos com esta palavra. A estrela ainda brilha, Deus continua se manifestando e Ele segue esperando corações dispostos a caminhar até Ele. O Evangelho nos mostra que, ao chegar a Jerusalém, os magos perguntam, eles procuram ajuda. A fé verdadeira não é isolamento orgulhoso. Ela sabe reconhecer quando precisa perguntar, quando precisa escutar, quando precisa aprender. E é justamente nesse ponto que aparece o contraste com Herodes. Herodes escuta a notícia do nascimento do Messias e se perturba. A cidade inteira se perturba com ele. Quando Deus se manifesta, Ele sempre provoca algum tipo de inquietação. Porque a presença de Deus questiona estruturas, desestabiliza seguranças falsas, expõe intenções escondidas. Herodes sente medo porque confunde poder com vida. Ele acredita que perder o trono é perder tudo. Quantas vezes também nós reagimos como Herodes, quando Deus nos convida a mudar algo, a deixar um hábito, a rever uma escolha, sentimos medo, medo de perder o controle, medo de sofrer, medo de não saber quem seremos depois. O Evangelho nos confronta com essa verdade. Nem todo medo é sinal de perigo. Às vezes, é sinal de que Deus está nos chamando a algo novo. Herodes conhece as Escrituras. Ele sabe onde o Messias deveria nascer. Ele consulta os especialistas, obtém respostas corretas, mas ele não se move. Ele permanece no palácio. Isso é um alerta sério para quem vive a fé há muito tempo. Podemos saber muito sobre Deus e ainda assim não caminhar com Ele. Podemos ouvir o Evangelho todos os dias e continuar parados interiormente. Os magos, ao contrário, saem de Jerusalém e a estrela reaparece. Esse detalhe é precioso. Quando eles deixam o ambiente do poder, da intriga, do medo, o sinal volta a brilhar. A alegria toma conta deles. Isso nos ensina que muitas vezes precisamos nos afastar de certos ambientes interiores para voltar a enxergar Deus com clareza. Ambientes de comparação, de disputa, de ressentimento, de controle. Quando finalmente chegam a casa, o Evangelho diz que os magos sentem grande alegria. Eles não encontram riqueza, não encontram grandiosidade humana. Encontram uma casa simples, uma família comum, um menino frágil, e ali eles se prostram. A verdadeira alegria nasce quando reconhecemos Deus onde menos esperávamos encontrá-lo. Esse gesto de se prostrar é profundamente simbólico. Os magos se colocam no chão, reconhecem que não são o centro, reconhecem que há algo maior do que eles. A fé cristã começa quando deixamos de nos colocar no centro da história e permitimos que Deus ocupe esse lugar. Quantas dores humanas nascem exatamente da tentativa de controlar tudo, controlar pessoas, controlar resultados, controlar o tempo. A Epifania nos convida
a fazer o movimento oposto, a confiar, a ajoelhar o coração, a oferecer aquilo que somos. Os presentes que os magos oferecem revelam muito da nossa própria caminhada espiritual. O ouro representa aquilo que temos de mais valioso: nossos talentos, nossa história, nossas conquistas. O incenso representa nossa oração, nossa busca por Deus. A mirra representa nossas dores, nossas perdas, aquilo que gostaríamos de evitar, mas que também faz parte da vida. Deus acolhe tudo, não apenas o ouro das vitórias, mas também a mirra do sofrimento. Não apenas o incenso da oração fervorosa, mas também o silêncio cansado de quem já não sabe o que dizer. Nada é rejeitado quando oferecido com sinceridade. Essa cena do Evangelho ecoa na vida concreta de tantas pessoas. Pensemos em Helena Duarte, 71 anos, moradora de Niterói, Rio de Janeiro, professora aposentada. Depois de se aposentar, Helena sentiu um vazio profundo. Durante anos, sua identidade esteve ligada ao trabalho, aos alunos, à rotina. Quando tudo isso terminou, ela se perguntou qual era o sentido da sua vida. Foi aos poucos, caminhando com a palavra, que Helena entendeu que aquela fase também era uma estrela a ser seguida, um chamado diferente. Ao escutar o Evangelho da Epifania, ela percebeu que Deus não estava apenas no passado produtivo, mas também naquele tempo silencioso. Oferecer sua mirra foi aceitar a fragilidade da idade. Oferecer seu ouro foi colocar sua experiência a serviço de outros. Oferecer seu incenso foi reaprender a rezar sem pressa. É isso que o Evangelho faz. Ele ilumina etapas da vida que o mundo chama de fim, mas que Deus chama de caminho. Ele revela sentido onde parecia haver apenas perda. Depois de encontrar o menino, os magos recebem um aviso em sonho: não devem voltar pelo mesmo caminho. Esse detalhe nos lembra que Deus fala também no descanso, no silêncio, no íntimo. Nem sempre a voz de Deus é barulhenta. Muitas vezes ela é suave, discreta, mas firme. Não voltar pelo mesmo caminho significa mais do que mudar uma rota geográfica. Significa não viver do mesmo modo. Quem encontra Cristo não pode continuar exatamente igual. Algo precisa mudar. Talvez não externamente de imediato, mas interiormente, nas prioridades, nas escolhas, no olhar sobre a vida. Este domingo nos convida a perguntar com sinceridade: depois de ter encontrado Jesus, por onde tenho caminhado? Tenho voltado aos mesmos medos, às mesmas desconfianças, aos mesmos hábitos que me afastam de Deus? Ou tenho permitido que Ele me conduza por caminhos novos, mesmo que desconhecidos? A Epifania não termina na adoração. Ela continua na decisão de caminhar de modo diferente. E isso exige coragem, exige confiança, exige fé. Permaneçamos ainda um pouco mais com esta palavra, deixando que ela revele quais caminhos precisam ser deixados e quais precisam ser iniciados. A estrela continua brilhando para quem decide levantar os olhos, e Deus continua se manifestando a quem não tem medo de caminhar. Chegamos agora ao momento em que a palavra deseja transformar-se em decisão interior. A epifania do Senhor não termina diante do menino. Ela continua quando cada um de nós se levanta e escolhe por onde caminhar depois do encontro. Os magos não permaneceram na casa. Eles voltaram à vida, mas não voltaram iguais. O Evangelho diz que eles seguiram por outro caminho. Essa frase simples carrega uma força espiritual imensa. Encontrar Jesus não é apenas uma emoção bonita, é um chamado a mudar rotas, mudar o modo de olhar, de reagir, de escolher.
Não significa abandonar responsabilidades, mas viver tudo de forma diferente, com o coração guiado por Deus. Talvez você tenha chegado até aqui carregando perguntas antigas. Talvez esteja em uma fase da vida em que muita coisa já foi vivida e outras tantas parecem ter perdido o brilho. A Epifania nos recorda que Deus não se revela apenas aos que estão começando, mas também aos que já caminharam muito. A estrela não desaparece com o tempo, ela apenas exige um olhar mais atento. Este domingo nos convida a reconhecer que Deus se manifesta também nas etapas silenciosas da vida, quando os filhos crescem e seguem seus caminhos, quando o corpo já não responde como antes, quando a casa fica mais silenciosa, quando o futuro parece curto demais, Deus continua presente, talvez mais próximo do que nunca. O encontro dos magos com Jesus foi simples, mas decisivo. Eles não receberam respostas para todas as perguntas, não receberam garantias de um caminho fácil, receberam algo maior, receberam a certeza de que Deus está conosco, mesmo na fragilidade, e isso basta para continuar. Hoje, cada um de nós é convidado a identificar qual é a estrela que tem seguido. Talvez você tenha seguido apenas a lógica do medo, talvez tenha seguido a pressão de agradar a todos, talvez tenha seguido caminhos que prometeram segurança, mas deixaram o coração vazio. O Evangelho não acusa, ele convida: levanta-te, caminha, a estrela ainda está lá. Também somos convidados a olhar para dentro e reconhecer o que precisa ser oferecido, nosso ouro, aquilo que temos de melhor, nosso incenso, nossa oração sincera, mesmo quando é simples, nossa mirra, nossas dores, perdas e fragilidades. Nada disso é desperdiçado quando colocado diante de Deus. O Senhor não pede presentes perfeitos, Ele acolhe corações verdadeiros, Ele não rejeita histórias marcadas por falhas, Ele transforma tudo em caminho de salvação. É isso que a Epifania revela. Um Deus que se deixa encontrar por quem caminha com humildade. Talvez você se sinta mais próximo de Herodes do que dos magos. Talvez sinta medo de perder controle, medo de mudar, medo de confiar. O Evangelho também fala a você: Deus não desiste de quem tem medo. Ele apenas continua se manifestando, esperando que o coração se abra no tempo certo. Neste momento, entregue ao Senhor aquilo que mais pesa no seu interior, aquilo que você tem evitado olhar, aquilo que você tem adiado entregar. Não é preciso explicar tudo, basta colocar diante dele. Como os magos, ajoelhe o coração, que este encontro com a palavra gere em nós um novo modo de viver este tempo. Que não voltemos pelos mesmos caminhos de desconfiança, de dureza, de fechamento. Que aprendamos a seguir por caminhos onde a fé tenha mais espaço do que o medo. Permita que Deus te conduza neste novo trecho da estrada. Mesmo que você não saiba exatamente para onde Ele te leva, confie. A estrela não engana, ela conduz a vida. Rezemos para que nossos olhos saibam reconhecer as pequenas manifestações de Deus no cotidiano. Uma conversa, um gesto de cuidado, um silêncio que consola, uma palavra que sustenta. Deus continua se revelando. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua casa, sobre o caminho que você percorre e permaneça para sempre. Amém.